Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A liturgia da palavra de hoje vai nos apresentar duas dimensões do Senhor Jesus. Primeiro, uma solidariedade conosco. Ele tem em tudo a nossa condição, menos o pecado. Nós vivemos o mistério da encarnação no tempo de Natal e a afirmação da nossa fé é essa, que ele assumiu de fato a nossa condição humana, diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento que eram apresentados como separados da comunidade. Jesus se apresenta como aquele que compartilha a nossa natureza. A segunda coisa, uma relação vertical, a dimensão vertical, a união dele com o Pai. A leitura de hoje da Carta aos Hebreus vai nos encorajar sobre essa dimensão do sacerdócio de Jesus Cristo. Já o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus como um grande taumaturgo. É ele que é procurado pelas pessoas para que possam sair do sofrimento. Ouçamos. Visto que os filhos, assim diz a Carta aos Hebreus, têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição. Ter em comum a carne e o sangue não é somente afirmar que Jesus é encarnado, é o Verbo encarnado, mas é dizer que ele compartilha a nossa fragilidade. A expressão bíblica que diz assim, vede, Senhor, de que carne somos feitos, é para dizer que somos frágeis, que nós precisamos do Senhor. E então, já que a carta aos Hebreus, escrita como o próprio título diz, para quem conhecia o Antigo Testamento, e o sacerdote no Antigo Testamento é apresentado como alguém que está muito acima da comunidade, que é separado da comunidade, o autor da carta aos Hebreus faz o inverso. Ele vai dizer assim, Jesus é solidário com a nossa condição, ele compartilha a nossa mesma carne, o nosso mesmo sangue. Ele, então, assim pode nos libertar, porque ele também passou pela experiência da morte. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. É por nossa causa, por causa da humanidade que ele se encarnou, que ele se tornou um de nós. Ele se ocupa conosco. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança. Se Jesus não fosse um de nós, se o Verbo não tivesse se encarnado, aquilo que nós celebramos no tempo do Natal, nós sempre teríamos como argumentar, mas ele não vive os nossos problemas, não participa da nossa situação, da nossa condição, está fora e por isso não é convincente. O autor vai dizer assim, ele se torna misericordioso, porque ele padece no seu corpo a nossa condição, mas também se torna digno de confiança. Nós podemos confiar que ele tem uma palavra e pode de fato agir na nossa história, porque ele vive no seu corpo, na sua existência, a nossa mesma condição de seres humanos, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E assim ele é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. De fato, no Evangelho nós temos a narração de que Jesus foi tentado. Não caiu na tentação, mas que foi tentado. E em sendo tentado, vencendo a tentação, ele se torna um exemplo que nós podemos confiar, porque é possível que a humanidade vença a tentação, porque ele, verdadeiramente humano, ele venceu a tentação. Nós rezamos hoje com o Salmo 104, que faz um percurso pela história da salvação. E vai dizer assim, dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Cantai e entoai salmos para ele. Glorificai-vos em seu nome que é santo. Buscai constantemente a sua face. E vai olhar para dois personagens no início do Antigo Testamento. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seus escolhidos. Nós estamos entrelaçados em uma história de salvação. Que Abraão é o primeiro na Bíblia que acredita em Deus, mas o patriarca Jacó é tão importante que ele dá o nome ao povo de Deus, o povo de Israel.
Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança. Deus foi sempre fiel à aliança, ao pacto que fez com o seu povo, à humanidade que foi infiel. A aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Na aclamação ao evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Depois do episódio na sinagoga de Cafarnaum, Jesus vai para a casa do lado. Cafarnaum é o vilarejo de Simão Pedro. Ali Jesus entra na casa da sogra de Simão e ela está de cama, com febre. E os discípulos logo contam a Jesus. Depois de Jesus ter curado aquele homem na sinagoga, agora eles têm confiança. Eles se aproximam de Jesus e falam da situação desta mulher. E veja o que Jesus fala. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu. Não era comum a um taumaturgo tocar uma pessoa que estava enferma, sobretudo em algumas situações. Mas Jesus, com muita facilidade, faz esses gestos. Ele impõe a sua mão. E aquela mulher, ele toca aquela mulher com a sua mão, segura a mão daquela mulher e então, imediatamente, ela fica curada, a febre desapareceu e ela começa a servi-lo. Aqui nós temos um primeiro gesto concreto. O discípulo de Jesus é aquele que, tocado pelo Senhor, se coloca ao serviço dos outros. Foi servido pelo Senhor que o curou, agora esta mulher se coloca a serviço. À tarde, ao pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. Tinha já curado publicamente uma pessoa na sinagoga, agora seguramente essa notícia se espalhou também da cura desta mulher com febre. E agora então começam a levar as pessoas. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Veja essa expressão. Lembram na sinagoga que Jesus impõe um silêncio ao endemoniado? Agora Jesus também não permite, mas não porque eles não saibam, porque eles sabem quem é Jesus, o Messias, e que Jesus não quer ser confundido com o Messias terreno, nem quer que o anúncio da sua identidade seja feita somente a partir de um conhecimento e não de uma experiência de fé. A fé no Messias deve nascer a partir do anúncio de quem tem fé, de quem crê. E por isso Jesus impõe um silêncio. Jesus ali vai curar muitas outras pessoas, mas durante a noite, quando todos estão dormindo, Jesus se levanta e vai rezar. O evangelho de hoje, Marcos nos coloca diante de uma situação que é um quadro, um dia de Jesus. Um dia que Jesus cura pessoas, está na sinagoga, ele reza, ele prega, ele cura na sinagoga, ele cura na casa de Simão, naturalmente ali vai comer, porque ela coloca-se a servir, a sogra. Jesus vai ainda curar outras pessoas, à noite ele sai para se encontrar com o Pai, para rezar. E os discípulos vão à procura de Jesus. Quando encontram, vão dizer, todos estão te procurando. E Jesus vai dizer, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus, desde o início, começa a mostrar a sua identidade como aquele que não está buscando as honras deste mundo. Por isso impõe silêncio aos endemoniados e não vai fazer aquilo que estão buscando, um curandeiro, alguém para resolver os problemas da saúde, os problemas sanitários daquele lugar. Mas Jesus tem consciência de que ele não veio para ser aprisionado em Cafarnaum, que ele deve ir para anunciar nos outros lugares. É o desejo de um encontro com Deus e de anúncio aos irmãos que move Jesus no evangelho de hoje. Na oração hoje sobre as oferendas, nós assim rezamos. Possa agradar-vos, ó Deus, as oferendas do vosso povo. Que ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos. Oferecemos ao Senhor para que ele seja louvado, para agradar ao nosso Deus,
Mas ao mesmo tempo, nós pedimos que a nossa oferta seja para nós o motivo de conversão. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.